Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de quarentena. Então, vocês conhecem esses lugares que estão nessas imagens aqui? Que lugar é esse? Parece o Oriente Médio, né? Que países é esse? É a Síria e o Iraque. Esses dois países, localizados no Oriente Médio, eles têm muitos conflitos há muito tempo. Mas por que tanto interesse nessa terra? Por que as pessoas brigam tanto? Essa região é muito rica em petróleo e hoje em dia muitos países estão interessados nisso. Mas os conflitos nessa região não começaram agora e começaram já na antiguidade. Essa terra já era cobiçada por muitos povos. Sabe o nome dessa terra? Então, que sejam bem-vindos à Mesopotâmia. Então, hoje vamos estudar sobre essa terra chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela é muito famosa porque ficava localizada entre dois rios, o Tigre e Eufrates. Vocês já devem ter estudado sobre esses rios lá no 6º ano. A Mesopotâmia, ela é conhecida como uma das mais antigas civilizações do mundo. Ela também é dona das mais antigas formas de escrita, código de justiça, entre outras invenções. Então, uma civilização não surge do nada, né? Ela surgiu de algum lugar. Como então surgiu as primeiras cidades do mundo? A Mesopotâmia tem origem ainda na pré-história. Tá? A gente estava estudando pré-história, então as pessoas surgiram da pré-história. Claro que elas não saímos da pré-história e entramos na antiguidade. Elas nem sabiam disso. Isso foi uma divisão que nós, historiadores, fizemos. E ela começa num período da pré-história chamado Idade dos Metais, que é um período que tem cerca de 1000 anos e antecede a antiguidade e a invenção da escrita. Nesse período, originou as profissões, os reis, as camadas sociais, os impostos, as cidades e as técnicas de fundição de metal, assim como fazer espada, fazer machado, essas coisas para se tornar um reino forte. Além de uma das maiores invenções do homem, a escrita e a roda. Mas como que era a vida na Idade dos Metais? A Idade dos Metais é um período após a Revolução Neolítica. Com a Revolução Neolítica, a agricultura, a pecuária levaram uma explosão populacional e uma expansão do cultivo, fazendo surgir necessidade de novas formas de plantio e estoque de alimentos. Então, para plantar mais, eles vão inventar os canais de irrigação para poder aumentar o fluxo de água até as plantações através dos rios. Fizeram também o arado puxado por animais para remover assim a terra e torná-la mais produtível. A carroça para transportar tudo que era necessário. E a carroça, então, ela vai precisar do quê? Da roda. A roda foi uma grande invenção dessa época. Para eu guardar esse alimento, eu preciso de potes de cerâmica. E eu vou inventar novos alimentos. A cerveja, olha, a cerveja é um produto pré-histórico. O vinho, a farinha, os pães e os potes cerâmicos duvidosos. Mas quem é que fazia isso? Tinha os agricultores na Revolução Neolítica, lá no Neolítico tinha os agricultores e os pastores. Mas na Idade dos Metais vão surgir novas profissões. Precisa aquela pessoa que faz o pote de cerâmica, porque ele é especializado. Então vai surgir o ceramista. Eles vão construir casas. Então surge casas e outros móveis. O carpinteiro. Eles não vão mais se vestir de peles de animais, eles vão fazer tecidos. Então surge o tecelão. Se eles querem uma espada, uma lança de ferro, precisa do ferreiro. Então, essas aldeias, quanto mais abundante fosse, então os povos nômades que ainda existiam, eles ficavam interessados em roubar. O roubo não existe desde agora, já existe desde a pré-história. Então, eles precisaram então estipular certas pessoas, homens, para proteger esse lugar. Então, além de ter essas pessoas, eles faziam a muralha e as pessoas ficaram protegendo. E essas pessoas, então, vão formar um exército. Então, essa é a origem do exército. Então, com tantas atividades, tantas profissões diversificadas, com o tempo, algumas começaram a ter mais prestígios que as outras.
Por exemplo, a profissão do ferreiro e do soldado, elas davam bem mais prestígios do que o cara que plantava, que trabalhava com os braços. E assim surgiu uma diferenciação social, assim como a gente tem hoje. O médico, ele tem bem mais prestígio que o caixa de supermercado. E naquela época, as profissões eram aprendidas com os pais das pessoas. Então, as profissões eram hereditárias. E com isso, essa diferenciação social começou a ser também hereditária. Havendo, então, um estamento social. É mais ou menos aquela pirâmide social que existe aqui, tem aqui na imagem, né, uma pirâmide social. Porque a profissão era passada de pai para filho, não é o cara lá que era ferreiro, eu quero ser dentista. Não, não tem, você vai ser ferreiro. Era assim naquela época. Com esse monte de gente, as pessoas não se acordavam, né? Tinha umas que eram mais importantes, umas que eram menos importantes, então nem sempre elas entravam em acordo. Então, vai precisar um líder para coordenar todos os trabalhos e para fazer que todo mundo se entre em acordo. Então, eles vão escolher entre o melhor guerreiro uma figura para ser o líder, que é o rei. E o rei, né, nesse período, na antiguidade, já na Idade dos Metais, ele tinha um poder autocrata. O que é um poder autocrata? É um poder ilimitado e independente. Ele decidia sobre guerras, aplicava justiça, ele era o líder máximo da religião, ele mandava em tudo, ele era o cara. A ele pertencia todas as terras e os bens. Então, se na terra era de todo mundo, como é que o agricultor vai plantar? Ali empresta a terra para o agricultor, então, como ele está plantando lá, ele vai ter que, pagar. Então, ele vai dar, por exemplo, parte da produção para o rei. Daí que o rei consegue dinheiro. É como se fossem os impostos. Ele também controlava a construção de palácios, muralhas, templos, celeiros. E para manter todas essas obras e a defesa do território, ele exigia esses tributos, tipo um imposto. Como ele exigia imposto, ele precisava anotar quem pagou e quem não pagou. E também as pessoas que, quando trocavam as mercadorias, também queriam anotar. Então, vou ter que anotar em algum lugar. Então, eles vão inventar a escrita. A partir da invenção da escrita, morreu pré-história. Nasceu a Idade Antiga. E nesse período, também vai surgir as cidades. Porque tinha um trabalho especializado, diferenciações sociais, centralização do poder, religião, construções, e tudo isso fazia surgir uma civilização. Então, foi nesse final de Idade dos Metais que vai surgir a nossa civilização, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela é uma extensa planície entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje é a Síria, o Irã, o Iraque, ali no Oriente Médio, onde é que tem todas aquelas lutas pelo petróleo. Também está localizada numa região que a gente chama de crescente fértil, porque ali no final do Neolítico houve mudanças climáticas. E nessa região que é árida, ficou mais fértil porque estava derretendo o gelo. Então, como ali é mais quente, então ali estava mais ameno, tinha mais formas de plantar nessa região, ela era mais abundante. Esse crescente fértil, que é em forma de lua, assim como tem aqui nessa imagem, né? Aqui é a lua, que vai do Egito à Mesopotâmia, que vai surgir as mais antigas civilizações da Antiguidade Oriental. Foi ali, né, numa região em meio a montanhas e desertos que surge, então, o Egito e a Mesopotâmia. Mas quando a gente fala em Mesopotâmia, a gente não está falando em um único reino. A gente está falando em muitos povos que ali coabitavam, né? Porque a palavra Mesopotâmia, ela nem era conhecida entre os mesopotâmios. Os mesopotâmios não chamavam de Mesopotâmia, eles falavam que lá era a Babilônia, o reino dos assírios, o reino dos caldeus, dos hititas. Não, Mesopotâmia, quem colocou esse nome foram os gregos.
porque meso significa meio em grego e potamos, água, assim como hipopótamo, porque hipo é o cavalo, né, de hipismo, e hipotamos, água, então cavalo do rio, então eles achavam que o hipopótamo era um cavalo e vivia no rio. Então, essa terra, Mesopotâmia, ficava entre os rios Tigre e Eufrates, e ele tinha cheias, eles não estavam sempre no mesmo nível. Então, para eles controlarem esse rio, porque podia haver a enchente e destruir toda a plantação deles, eles tiveram que se unir e precisavam de um líder. E tudo isso vai fazer formar uma sociedade. A partir das enchentes do rio Tigre e Eufrates, foram surgindo as divisões do trabalho, códigos de leis, a centralização do poder e conhecimentos astronômicos, porque através dos astros eles conseguiam prever em que época que haveria as enchentes. Enfim, toda essa sociedade mesopotâmia, ela girava em torno do rio, toda a vida dela. Então, por isso que a gente vai dizer que é uma sociedade hidráulica. O Egito também é uma sociedade hidráulica, tem o rio Nilo. Essas duas sociedades, elas são hidráulicas, diferente da antiguidade ocidental, como Roma e Grécia, que não têm um rio. Eles têm outras funções econômicas, mas a Mesopotâmia e o Egito são sociedades hidráulicas. Era tão importante o rio para essas sociedades egípcia e Mesopotâmia, que até os mitos deles têm a ver com os rios. Por exemplo, os egípcios diziam que as enchentes do Nilo era Ísis chorando. E para os mesopotâmios, eles escreveram uma história que era a epopeia de Gilgamesh. E da epopeia de Gilgamesh vai surgir uma história bíblica, que é a Arca de Noé, que também fala num dilúvio. E era o dilúvio desses rios. E o povo da Bíblia, os hebreus, habitavam essa região também. Então, esse aqui é o rio Tigre e esse aqui é o rio... o rio Eufrates. Eles existem, né? Parece que quando a gente fala o Tigre e Eufrates é uma coisa que não existe mais. Não, eles estão ainda lá. Tem períodos de seca, né? Tem algumas regiões que eles estão meio ameaçados, mas sim, eles existem. O rio Tigre e Eufrates estão aí até hoje. Então, como uma região muito rica, muitos povos se atraíram para a região da Mesopotâmia, como os caldeus e hititas, mas os principais são os assírios, que eram conhecidos pela sua violência, os babilônicos, pelo Código de Justiça, e os sumérios, pelas várias invenções culturais. Eles tiveram vários reis, e seus reis, por exemplo, Sargão, Assurbanipal, Hammurabi, são exemplos de reis com poder autocrático. O que é um poder autocrático? Significa que eles tinham força política máxima. Eles eram que mandavam no exército, eles eram os juízes, eles julgavam as pessoas. E as pessoas temiam muito esses reis e os respeitavam muito, porque acreditavam que respeitar eles era como estar obedecendo diretamente aos deuses, porque eles acreditavam que o rei era um enviado dos deuses. Esses reis, eles comandavam cidades e estados, como Uruk, Uruk, Nínive, Babilônia, entre outras cidades da Mesopotâmia. Mas o que é uma cidade-estado? São cidades autônomas. Elas têm um governo, as suas próprias leis, o seu próprio exército. Elas eram independentes, mas também precisavam das outras cidades independentes. Então, elas coabitavam. No entanto, nem sempre elas ficavam sozinhas. Às vezes, um rei queria dominar outra cidade. Por exemplo, o Sargão, ele vai dominar uma outra cidade-estado e vai formar um reino. Então, cidade-estado mais cidade-estado igual a reino. Agora, o Hammurabi,
já tinha um reino e ele vai dominar um outro reino e vai formar um grande império babilônico. Então, nem sempre eles estavam coabitando, mas às vezes coabitavam. Por exemplo, aqui a gente tem a região da Mesopotâmia. Tudo isso aqui é Mesopotâmia. Olha, aqui é a região dos hebreus, lá os caras que escreveram a Bíblia, então eles estão dentro da Mesopotâmia em um período da história. Em outro período da história, eles vão estar no Império Romano. Mas esquece os hebreus. Vamos falar da Mesopotâmia. Aqui temos, nessa região mais colorida, os sumérios. Nessa colorida, todos são coloridos. Nessa laranjinha. Na azul, nós temos os babilônios. E aqui em cima a gente tem os assírios. Então, mais acima, os assírios, no meio os babilônicos, embaixo os sumérios, a ABS, que nem o sistema de freio. Eles coabitavam, às vezes um dominava o outro, formando um império. Então agora eu vou falar um pouquinho dos babilônicos. Os babilônicos são conhecidos pelo seu vasto império. A capital era a Babilônia, que também é bem conhecida por uns tais de jardins suspensos, que quem olhava de longe parecia que o jardim estava suspenso no ar, mas na realidade é que eles ficavam nas edificações. Tem uma imagem a seguir, já mostro para vocês. E também pela tal da história da lenda da Torre de Babel, que é mencionada na Bíblia também, que no final da Arca de Noé, eles vão chegar num lugar e as pessoas vão começar a não se entender, vão começar a brigar, então Deus vai castigar, colocar um em cada lugar, e tem a Torre de Babel, enfim, tem a Torre de Babel, seria um zigurate, que era uma edificação, tipo uma pirâmide escalonada que haveria na Babilônia. Ela ainda não foi achada, mas existem indícios, algumas fundações, os arqueólogos ainda estão tentando encontrar a Torre de Babel. Mas a coisa mais famosa da Babilônia, do rei Hammurabi, é o seu código de leis, o Código do Rei Hammurabi, que é um dos mais antigos do mundo. E ele foi impresso nesse bloco grandão aqui de rocha, e na escrita cuneiforme, que é em forma de cunha. Cunha é tipo uma picareta, que é um triângulozinho, por isso que é cuneiforme. Então, esse código de leis, ele estava baseado em um princípio chamado Lei de Talião. Quem é Talião? Ninguém. Ninguém é Talião, não existe rei Talião. Talião vem de tal qual. Tal qual é a infração, tal qual é a pena. Olho por olho, dente por dente. A pena deveria ser semelhante ao delito, mas é semelhante se você é da mesma classe social. Se um camponês furou o olho de outro camponês, ele vai ter o olho furado. Agora, se ele furou o olho de um soldado lá importante, ele estava errado, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui. Se um homem arrancou um dente de um homem livre, arrancarão seu dente. Se ele arrancou de um dente de um homem abaixo de sua posição, ele só paga uma multa. Ele vai ficar lá com o dente dele. Mas agora, se um homem agrediu a face de um superior seu, ele será golpeado com chicote de couro de boi 70 vezes. Então, se tu fazer alguma coisa de ruim com alguém que é superior que você vai ter uma pena bem pior. Esse código de Hammurabi, ele é meio extremista, né? Por exemplo, se um construtor que construiu uma ponte, e essa ponte cair e matar alguém, eles não vão matar o construtor, eles vão matar a família dele. Então, pode ser que foi um acontecimento, não é culpa dele, mas eles vão matar a família dele. É bem radical esse código de lei, mas muita gente ainda se baseia nisso, né? Tá aqui, ó, os jardins suspensos da Babilônia. Tá vendo que ela que tem
os jardins nas edificações, né? Quem via de longe parecia que era suspenso, por isso os jardins suspensos, que é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Então, continuando falando em gente violenta, que fura o olho, arranca o dente, vamos falar sobre o povo mais violento da Mesopotâmia, os assírios. Os assírios são conhecidos pelo seu caráter de violência e também por serem excelentes soldados. Eles tratavam muito mal seus prisioneiros. Eles decapitavam, eles empalavam, eles torturavam. O rei deles, mais famoso, o rei Assurbanipal, que se vocês lerem de uma forma errada, vocês nunca mais vão esquecer o nome dele, Assurbanipal. Ele é representado decapitando seus inimigos. E há relatos que ele fazia as refeições dele, né? Tava lá comendo e estava vendo as pessoas sendo torturadas, empaladas. Ele era muito malvadão, assim. Aqui tem uma imagem, né? Num templo, né? Tá esculpida na pedra do Assurbanipal, lutando ali com o tigre, mostrando a sua força, a sua virilidade. Os assírios, assim como outros mesopotâmicos também, eles são representados sempre com uma barba espessa e muitos cabelos. Isso mostrava força, né? Tipo Sansão. E também muito musculoso. Os leões e as águias também são bastante representadas nas artes mesopotâmicas. Então aqui tem mais umas imagens mostrando como os assírios eles eram seres do mal, assim, ó. Aqui decapitando a cabeça dos seus prisioneiros, batendo, brigando. Aqui tem mais imagens dos assírios e do Assurbanipal usando cavalo. Inclusive os assírios eles conseguiram invadir uma civilização muito forte, o Egito. Porque o Egito não conhecia cavalo. Então, quando eles viram cavalos, ficaram meio assustados, assim, e os assírios conseguiram invadir por algum tempo o Egito. Outra coisa também que eu me lembrei, para mostrar quem foi meu aluno no 6º ano. Você lembra esse livro aqui? Aqui, ó, tem a capa. Temos um gênio alado, com cabeça de águia, símbolo da fecundidade, que estava no palácio do Assurbanipal. E nessa imagem aqui, este tiozinho aqui, ó, forte, ele tá arrancando a cabeça do leão, muito forte. Esse é um rei lendário, que não tem comprovação que ele existiu, é o Gilgamesh. O rei Gilgamesh, ele era muito temido, muito metido, ele dava rasteira em elefante, arrancava a cabeça dos tigres, e ninguém podia com ele. Daí reza a lenda, tem um mito da epopeia do Gilgamesh, que os deuses vendo aquilo, eles vão mandar um cara tão forte quanto ele, um homem, o Enkidu, que era uma fera, uma besta, que deveria matá-lo. E o Gilgamesh, sabendo disso, ele arma um plano, manda lá uma mulher seduzir ele. E o Enkidu se apaixona, daí resolve tomar banho, vira civilizado. Mas um dia chega Enkidu na cidade do Gilgamesh, cidade de Uruk. E eles começam uma batalha, e lá nos altos das montanhas, das muralhas, eles começam a se guerrear, até que um momento o Gilgamesh escorrega, e ele ia cair. E o Enkidu, que estava batalhando com ele, como é que é um homem piedoso, foi lá e resgatou o Gilgamesh. E o Gilgamesh ficou muito comovido com aquilo. Então ele resolveu ser mais humano, mais gentil. E se civilizou também. E eles viraram grandes amigos. Vendo aquilo ali meio estranho, o Enkidu ele é levado pela morte. Ele morre. Então, o Gilgamesh ele vai procurar esse Enkidu em algum lugar. E na busca dele, ele acha um velhinho que conta sobre um dilúvio, daí a Arca de Noé. Então, nessa epopeia de Gilgamesh, a gente vê como eram os reis, como dizer, eram novatinhos, né? E também a importância dos rios.
né? Essa é a epopeia do Gilgamesh. Mas então, como é que era viver na Mesopotâmia se você não era um rei? Como é que era a vida sobre as ordens desses reis com poder absoluto? Enfim, o rei, ele estava no ápice da sociedade, né? Ele era o cara mais importante, só tinha ele e a família dele. E abaixo dele, né, numa camada intermediária, vinha os altos funcionários, governadores, militares, sacerdotes, que eles auxiliavam na administração do reino, também tinham autoridade sobre a população, não exercia nenhum trabalho braçal, tipo plantar, carregar pote d'água, e usufruía de uma vida muito confortável e farta. Na base da sociedade, aqui, ó, que é o grande grosso da sociedade, onde tem a maior parte da população, e também era a base, porque sem eles não tinham como esses caras de cima viver. Os comerciantes, os escribas, os médicos, olha, os médicos, eles eram chinfrim na época. Soldados, eles não é o soldado raso, né, que é o militar-chefe. O soldado raso, artesãos, pedreiros, carregadores de água, eles trabalhavam em uma servidão coletiva. Como é que isso funcionava? Porque, como eu estava explicando, todas as terras pertenciam aos reis. Então, para eu poder cultivar nessas terras, trabalhar nessas terras, morar nessas terras, eu tinha que pagar um imposto ou pagar em forma de trabalho. Esse sistema de trabalho é chamado modo de produção asiático, tá? Eles estão na Ásia, tá? O Egito não estava na Ásia, mas também entra no mesmo sistema. Através desse sistema, o rei ordenava a construção de palácios, templos, diques de contenção. Diques de contenção, isso aqui, ó. Essas muralhas, porque quando o rio enche, não invade a cidade. E também canais de irrigação, esses aqui, ó, que eles tiram a água do rio e mandam para as plantações. Eles não tinham encanamento. Então, eles faziam uns canais assim na terra mesmo. Então, não tinha servidor público para essas coisas. Então, eram as pessoas mesmos que trabalhavam nos seus negócios. E como elas trabalhavam na terra do rei, elas eram obrigadas a fazer esse tipo de trabalho. Uma pequena parcela da população, não é o grosso, uma pequena parcela, eram os escravos, um número meio pequeno. E esses escravos, eles eram oriundos de guerra ou de endividamento. Então, vai lá, os assírios invadem o Egito e pegam alguns escravos e levam para o reino deles. Ou então, se eu sou um camponês, estou muito mal, com muita dívida, eu posso me oferecer como escravo até pagar a minha dívida. Ou então, né, já que eu sou homem, chefe da família, posso mandar um filho meu. Ele não dá dinheiro, ele não traz sustento para casa, então eu mando o filho e eu continuo trabalhando, que daí fica mais fácil para eu pagar as contas. Porque se eu for como escravo, a criança não vai conseguir pagar as dívidas. Então era bem comum eles mandarem os filhos ou até mesmo a esposa. E daí esse escravo ele ia conseguir a liberdade quando ele conseguisse pagar as suas dívidas. Mas nem sempre isso acontecia, tá? Porque começavam a surgir os juros, ou nem sempre eles iam conseguir tanto dinheiro quanto valesse a sua dívida. O rei mandava em tudo, né? Ele também mandava no comércio, que era muito ativo na Mesopotâmia. Ele mandava buscar em terras distantes produtos que faltavam na região. E aqui faltou ferro, então vai lá buscar lá no Egito. Mas daí eu vou pagar como? Ele paga com a produção da Mesopotâmia. Por exemplo, o betume, que é tipo um material impermeabilizante, cereais, argila, e eles também usavam como medida para troca, né? Eu preciso comprar uma galinha. Então, como não havia moeda, eles usavam como medida de troca a lã, a cevada e até mesmo a prata.
Alguns mercadores, eles emprestavam também para depois eles cobrarem das pessoas. Daí as pessoas viravam escravos dessa maneira, né? Então, esses mercadores, eles começaram a se enriquecer, conseguir comprar terras, contratar trabalhadores, e começou, então, a surgir umas transações bancárias. Para eu fazer uma transação bancária, me lembrar lá que o Joãozinho me deve, eu vou precisar anotar, né? Existe, tipo, uma nota promissória. Eles vão inventar isso. Então, onde é que eles vão anotar? No papel? Não existia papel. Onde é que ele vai anotar? Na pedra? Não, a pedra é muito pesado, né? Então, eles vão fazer o seu papel com umas tabuinhas, uns bloquinhos de argila, que eles tinham bastante. Então, eles pegavam argila e anotavam. Então, é um dos sistemas antigos mais antigos de escrita, é a escrita cuneiforme. E quem inventou foram os sumérios. Então, eu já falei dos babilônicos, no código de justiça deles, dos jardim suspensos. Já falei dos assírios, que eles eram os mais violentos. Agora vamos falar com o povo aqui que tem mais um legado cultural mais amplo, que é os sumérios, que viviam mais ao sul. Os sumérios estão entre os mais antigos povos que viveu na Mesopotâmia. E foram eles os criadores da escrita cuneiforme, que é assim chamada por conta desses símbolos em forma de cunha, que é tipo um triângulo. Além da escrita, os mesopotâmicos, e também não só os sumérios, eles realizaram muitas conquistas importantes para a humanidade. Eles eram grandes observadores dos astros. Quem observava, conhecia os astros, tinha um papel muito importante dentro da sociedade, que precisava prever quando havia as enchentes. Então, eles começaram a observar que a cada 365 dias, as estações começam a se repetir. Então, com a observação dos astros, eles vão inventar o calendário. Também eles vão inventar o relógio do Sol, e esse relógio divide o dia em 24 horas, assim como fizemos até hoje. Outras observações matemáticas também é que eles vão fazer o círculo ser dividido em 360 graus. Eles também se destacaram na fabricação de certos alimentos, como a cerveja, a farinha, o perfume e tecidos, que não são alimentos, e os famosos tijolos vidrificados, que é esse aqui, é o que tem o leão, tá? Tem ali, né, do ladinho. Opa, para cá. Não consigo apontar. Onde que tem os leões aqui, eles são vitrificados. É uma espécie de azulejos, é para evitar infiltrações. Não só os assírios, mas sim como todos os mesopotâmicos, eles valorizavam a força física, a coragem e a ousadia. Isso a gente pode ver bastante na arte deles. Seus palácios exibiam pinturas e esculturas dos reis que sempre saíam vitoriosos. O rei, ele era sempre fortão, musculoso, que nem o Assurbanipal, cheio de cabelos encaracolados, uma barba bem espessa, assim como as jubas dos leões. Eles também gostavam de representar animais fortes, além do cavalo. Os tigres e as águias sempre com bastante garras, com asas enormes, e faziam isso nos portais. Aqui a gente tem esse portal que tá aqui na imagem, o portal da deusa Ishtar, que tem bastante leões. Ela dava acesso à Babilônia. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos também eram politeístas, ou seja, poli vem de vários, teístas de Deus. Eles cultuavam, melhor dizendo, vários deuses, como a deusa Ishtar e o deus Marduk. Os templos foram construídos para vários deuses. Alguns deuses menores eram umas capelinhas. Babilônia, a cidade de Babilônia, tinha muito
muitas capelas, muitos templos. Porém, os templos mais importantes, eles ficavam no alto dos zigurates. Zigurates é essa pirâmide escalonada. E aqui em cima a gente vê um templo. No zigurate aconteciam várias atividades comuns do dia a dia, como o comércio. A gente dá para ver ali na imagem os comerciantes. E no alto ficava os templos. Mas por que o templo precisava ficar tão no alto? Porque a religião mesopotâmica estava bastante ligada à astronomia. Porque elas podiam indicar a época do plantio. Isso era muito importante para a sociedade. Ela podia prever quando havia enchente, quando havia seca. Então, aquelas pessoas que tinham essa capacidade de observar os astros, elas eram muito importantes, eram sacerdotes. E por isso que ficavam também num lugar que é alto. Tudo que é alto demonstra que é importante, né? Hoje em dia, por exemplo, os prédios comerciais são altos, porque a gente dá muito valor ao comércio, ao capitalismo. Lá na Idade Média, o que era o mais alto? As igrejas, porque o povo valorizava muito a religião. E esses povos colocavam no alto a religião também, que é os templos. Entre um zigurate lendário citado na Bíblia é a Torre de Babel. E a gente também tem, dentro da epopeia do Gilgamesh, que eu contei antes, tem a história lá do dilúvio, que vai dar origem à Arca de Noé. Porque os hebreus, eles viveram na mesma região que os mesopotâmicos, lá no Crescente Fértil. Então, a Mesopotâmia não existe mais. Como é que ela acabou? Ela acaba em torno de 539 a.C., no reinado de Nabucodonosor. Foi nesse período que a Mesopotâmia foi invadida pelo povo persa. O povo persa, né, vivia aqui na região da Pérsia. Eles invadiram vários reinos, formando um grande império. E esse é o fim da Mesopotâmia. Então, para revisar, você lembra que eu falei para vocês que em história a gente não precisa ficar necessariamente decorando nomes e datas? Mas sim, agora, principalmente no primeiro ano, a gente tem que entender 5 estruturas das sociedades que a gente vai estudar. A política, a economia, a sociedade, que são as pessoas, como elas se organizam, a religião e a cultura. Então, vamos fazer uma leve revisão, bem rapidinho. Política. A política da Mesopotâmia era organizada por reis que tinham poder autocrata. Eles mandavam em tudo e as cidades elas eram divididas em cidades-estados que poderiam dominar outras cidades, formar reinos e reinos, quando dominam outros reinos, formam impérios. A política também era organizada através de um código de lei feito pelo rei Hammurabi, o Código de Hammurabi, baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Economicamente falando, a Mesopotâmia ela cultivava vários produtos e o modo de produção é o modo de produção asiático, onde todas as terras pertenciam ao rei e aos seus súditos, uma servidão coletiva, deveria trabalhar, dar parte dessa produção ou construir palácios para o rei. Eles também faziam trocas comerciais com outros reinos, cidades e impérios. Para esse comércio funcionar, para essa economia funcionar, eles tiveram que fazer transações bancárias e inventar a escrita. A sociedade... A minha cachorra tá latindo. A sociedade, no ápice dela estava o rei e abaixo havia uns funcionários que tinham bastante prestígio, como os sacerdotes que observavam as estrelas, os chefes militares. E abaixo, na base, encontravam-se os comerciantes, os camponeses, os carregadores de água, e havia também alguns escravos de guerra ou de dívida. A sociedade era hereditária, né? O filho do escriba vai ser escriba, o filho do
artesão vai ser artesão. E assim saía as diferenças sociais. Falando em religião, a religião deles era politeísta, cultivavam vários deuses e os templos ficavam geralmente em cima dos zigurates. Os zigurates não é o templo em si, mas estavam no topo. Culturalmente, o povo que mais colaborou foram os sumérios, mas os assírios também colaboraram através do seu modo violento de vida. Eles inventaram muitas coisas, como a escrita, o relógio do sol, dividiram o dia em 24 horas, fizeram um calendário, fizeram cerveja, tecidos, os tijolos vitrificados. Enfim, é um povo muito rico, a Mesopotâmia, e também toda a sua vida ela está baseada, gira ao redor dos dois rios mais importantes, o Tigre e o Eufrates. Isso não dá para esquecer, não. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me escrevam, me mandem mensagem pelo Classroom ou me escrevam um e-mail se vocês tiverem uma dúvida. E é isso, eu espero que a gente se vê logo. Tchau, tchau!